Olá, eu sou Douglas Teixeira, sou aluno de doutorado da Universidade Federal de Berlândia e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos da distalização de molares sob diferentes configurações biomecânicas, um estudo em elementos finitos. A classe 2 é uma das vasoclusões mais prevalentes em âmbito mundial e quando ela é dentária maxilar, ela pode ser corrigida através da distalização dos molares e atualmente também através da paratologia com alinhadores ortodônticos. A literatura descreve dois tipos possíveis de realização dessa distalização com os alinhadores, podendo ser uma distalização sequencial, na qual distalizamos primeiro o segundo molar para depois distalizar o primeiro molar, ou uma distalização simultânea, onde distalizamos dois molares simultaneamente. No entanto, um dos efeitos colaterais mais citados pela literatura tem sido uma perda de ancoragem dos dentes anteriores, independente do tipo de distalização que se faça, inclusive com aparelhos fixos convencionais, que é o aumento desse overjet do paciente, que pode predispor o paciente a perdas ósseas, reabsorções radiculares, além do aumento do tempo de tratamento. Para tentar minimizar ou eliminar esse efeito colateral, a literatura tem apresentado algumas alternativas biomecânicas que possam potencializar o tratamento da distalização com alinhadores. A primeira delas é a inserção de attachments nos dentes posteriores, ou também a utilização de dispositivos de ancoragem, como por exemplo os parafusos extraalveolares ou elásticos em posição de classe 2. No entanto, os estudos ainda são muito divergentes em relação à combinação desses dispositivos e os efeitos que podem ser gerados e a quantidade de ancoragem que pode ser perdida. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a tendência de deslocamento inicial dos dentes superiores sob diferentes configurações biomecânicas durante a distalização de molares superiores com alinhadores ortodônticos numa análise em elementos finitos. Os modelos foram construídos a partir de uma tomografia e utilizamos o software Mimics para fazer a segmentação, o Trimatic para fazer a confecção da malha e simulação dos movimentos e o software ANSYS para a realização das análises. E utilizamos referências prévias da literatura sobre as propriedades mecânicas dos materiais e das estruturas anatômicas. Desse modo, foram construídos 8 modelos em elementos finitos. O modelo 1 a 4 representa modelos sem attachments e os modelos 5 a 8 modelos com attachments. E dentre esses modelos, simulamos a distalização de um ou dois molares ao mesmo tempo, ancorados com parafuso extraalveolar ou elástico em posição de classe 2 com força de 1,66 newtons. A tendência de deslocamento inicial do segundo molar, do canino e do incisivo central foi observada sob a ótica de 3 eixos: o eixo X coronal, eixo Y sagital e eixo Z vertical, e mensurado em milímetros. A figura 2 representa os vetores de deslocamento inicial dos dentes maxilares sob as 8 configurações dos 8 modelos. O principal achado desse nosso estudo foi que os modelos mais eficientes para a distalização de molares com alinhadores foram os modelos 1 e 3, que representam modelos de distalização sequencial. E também esses modelos não apresentavam attachments. E em relação à perda de ancoragem, nós observamos que tanto a distalização com parafuso extraalveolar e elásticos em posição de classe 2, os modelos apresentaram a perda de ancoragem e, inclusive, muito próximo os valores de perda de ancoragem, esquelética ou com o uso de elásticos. E também nós podemos observar que na distalização de dois molares simultaneamente, através da análise dos modelos 2 e 4, podemos perceber que a taxa de movimento do segundo molar caiu e nós tivemos um dobro de perda de ancoragem do incisivo e do canino. E quando nós olhamos os modelos análogos aos modelos 1 e 3, que são os modelos 5 e 7, no entanto, com a presença de attachment, nós observamos que a taxa de movimentação do molar tem uma leve queda, assim como nós temos um leve aumento da perda de ancoragem.
No gráfico 1, representa o eixo Y, onde nós podemos ver a tendência de deslocamento horizontal de todos os dentes analisados, segundo o molar, canino e o incisivo central. E observamos então que os modelos 1 e 3 foram os modelos com a menor perda de ancoragem. No gráfico do eixo X, observamos que todos os dentes apresentaram uma tendência de deslocamento inicial em direção ao plano sagital mediano. E na análise do eixo Z, observamos que todos os dentes tiveram uma tendência de intrusão. Então, de acordo com os resultados, o tipo de distalização mais eficiente seria o de distalização sequencial, uma vez que aumentar a quantidade de molares a serem distalizados aumentaria a força de reação sobre os dentes de ancoragem. Em relação ao tipo de ancoragem, o elástico intermaxilar e o parafuso extraorbitar apresentaram taxas de perda de ancoragem muito semelhantes. Então, o que pode ser questionado com isso é o que vale mais a pena: submeter o paciente a um procedimento mais invasivo para a instalação do parafuso ou utilizar de um recurso que é mais prático, mas que, no entanto, dependemos da colaboração do paciente. Como observamos que os modelos com attachments tiveram um desempenho levemente inferior aos modelos sem attachments, atribuímos que isso possa ser devido a um aumento de superfície de contato que pode exigir mais do sistema de ancoragem. Então, podemos concluir que a distalização de molares superiores com alinhadores provoca perda de ancoragem. Esse efeito foi maior quando ambos os molares foram distalizados e os attachments estiveram presentes. A eficácia da ancoragem esquelética e dos elásticos de classe 2 são relativamente similares. Essas são as nossas referências e muito obrigado.